O piano tocava baixo, quase respeitoso, como se soubesse que aquele lugar não era apenas um restaurante, era um palco. Ramon sempre pensou assim. Ali, naquele bistrô francês escondido entre ruas elegantes da cidade, ele acreditava ter encontrado um refúgio, um lugar onde o peso de ser um dos homens mais ricos do país desaparecia por algumas horas, onde ele não era uma manchete, nem um número em contratos milionários, apenas um homem almoçando sozinho. E, acima de tudo, era ali que estava Louise. Ela surgia entre as mesas como parte da própria música do ambiente. Discreta, elegante, precisa. O coque bem preso, os olhos atentos, o sorriso calmo que não pedia nada em troca. Louise sabia o pedido de Ramon antes mesmo que ele se sentasse. "O de sempre, senhor Ramon." "Você ainda pergunta?" Ele respondia, sorrindo, sentindo os ombros relaxarem. Era ali, naquela mesa, que Ramon se sentia visto, não como milionário, mas como pessoa. Mas havia noites em que aquele lugar se transformava. Uma vez por mês, sem falhas. A mesma mesa, o mesmo restaurante, mas uma atmosfera completamente diferente. O ar ficava pesado, quase sufocante. Louise nunca estava ali nessas noites, nunca. No lugar dela, um garçom frio, eficiente, distante. E à mesa, Isabelle, sua noiva perfeita, linda, refinada, intocável. Ao lado dela, Jean-Pierre e Catherine, os futuros sogros, sentados como reis observando um território que já consideravam seu. E então vinha o francês. Rápido, musical, fechado. A conversa fluía como um rio ao qual Ramon não tinha acesso. Risadas contidas, olhares cúmplices, pausas longas demais antes de alguém encará-lo. Ele sorria, brindava, concordava sem entender, enquanto algo dentro dele se retorcia. Ele não ouvia as palavras, mas sentia o desprezo. "Não é nada, meu amor", dizia Isabelle apertando sua mão. "Só histórias antigas da família." Ramon queria acreditar, precisava acreditar, porque admitir o contrário significava aceitar que, naquela mesa, ele não passava de um convidado, ou pior, de um objeto em avaliação. Naquela noite, porém, algo mudou. O garçom habitual não apareceu. Um jovem nervoso assumiu a mesa e logo foi substituído. Quando Ramon ergueu os olhos, o coração falhou por um segundo. Louise estava ali. O alívio foi imediato, mas durou pouco. Ela estava diferente, tensa, pálida. O sorriso não alcançava os olhos. E quando Jean-Pierre começou a falar em francês, com um tom mais baixo, mais sério, Louise congelou. A mão dela tremeu. O rosto perdeu a cor. E sem dizer uma palavra, ela se afastou da mesa rápido demais. Ramon percebeu. E pela primeira vez, o desconforto que sentia não vinha do francês que não entendia, mas do medo estampado no rosto da única pessoa naquele lugar que sempre fora verdadeira com ele. Minutos depois, no corredor silencioso dos banheiros, uma mão agarrou seu braço. Forte, urgente. "Ramon, você precisa sair daqui, agora." E naquele instante ele entendeu. O jantar não era apenas desconfortável, era perigoso. O corredor estava quase às escuras. As luzes amareladas projetavam sombras longas nas paredes decoradas com fotografias antigas de Paris. O som distante do piano parecia abafado, como se viesse de outro mundo. Louise ainda estava segurando o braço de Ramon. A força do aperto não combinava com ela. "Não volte para aquela mesa", repetiu, a voz baixa, urgente. "Você precisa ir embora agora." Ramon piscou, confuso. "Louise, o que está acontecendo? Você está passando mal?" Ela balançou a cabeça, os olhos brilhando de algo muito pior do que medo. Pânico. "Não há tempo. Eles podem perceber sua ausência a qualquer momento." Ela olhou por cima do ombro como se esperasse ver alguém surgir do nada. O gesto fez o estômago de Ramon se contrair. "Confiar em mim é a única coisa que você pode fazer agora." "Confiar? Em você?"
ele sussurrou, ainda tentando entender. Por quê? Louise respirou fundo. Quando falou novamente, sua voz mudou. Minha mãe é francesa. Eu cresci ouvindo esse idioma todos os dias. Eu sou fluente, Ramon. As palavras caíram como uma lâmina. Ele sentiu o sangue gelar. Então, a voz dele falhou. Você entendeu o que eles estavam dizendo? Louise assentiu lentamente. Cada palavra. O silêncio entre eles ficou pesado demais para aquele corredor estreito. Eles não estavam falando de vinhedos. Não estavam contando histórias da família. Eles estavam falando de você. Ramon sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Isso é impossível, murmurou. Isabelle jamais permitiria. Louise se aproximou um pouco mais, a expressão agora dura, decidida. Eles riam, Ramon. Riam de você. Ela engoliu em seco antes de continuar. Jean-Pierre brindou ao sucesso do plano. Disse que sua necessidade de ter uma família o tornou cego, que você compraria qualquer história, qualquer promessa. A imagem de Isabelle sorrindo atravessou a mente de Ramon como vidro quebrado. Que plano? Perguntou, já sabendo que a resposta destruiria tudo o que acreditava. Louise hesitou um segundo. O casamento. A palavra ecoou como uma sentença. Isabelle se aproximou de você com um único objetivo, seu dinheiro. O amor nunca fez parte disso. Ramon sentiu o ar faltar. Depois do casamento, eles querem levá-lo à França. Lá existe um advogado, um primo distante. Ele preparou documentos que você acreditará serem apenas formalidades, uma casa de veraneio, um presente de família. Louise apertou os lábios. Mas são procurações, transferências. Eles tomariam controle de tudo. O mundo de Ramon começou a girar. Ele se lembrou das conversas aparentemente inocentes, do interesse excessivo de Isabelle por seus negócios, do jeito como ela sempre dizia que advogados independentes não eram necessários. Nada fora por acaso. Eles planejam tirar tudo de você, concluiu Louise. E estavam rindo enquanto decidiam quando. O som do piano voltou a invadir o corredor. Agora, cruel, quase zombeteiro. Ramon apoiou a mão na parede fria. O homem apaixonado que entrara naquele restaurante estava morto. No lugar dele, algo despertava. Por que você está me contando isso? Perguntou, a voz baixa, quebrada. Louise desviou o olhar. Meu pai passou pela mesma coisa. Foi destruído por confiar demais. Ela voltou a encará-lo. Eu não vou assistir isso acontecer de novo. Naquele instante, Ramon entendeu. Entre todas as pessoas naquele restaurante, apenas uma estava do lado dele, e isso mudaria tudo. Louise não esperou a resposta. Ela segurou a mão de Ramon com firmeza e o puxou para longe do corredor, empurrando uma porta metálica estreita que ele nunca havia notado antes. O som suave do piano foi engolido por uma explosão de ruídos, panelas, gritos, vapor. A cozinha. O calor era sufocante. O cheiro de manteiga, alho e carne selada invadia os sentidos. Cozinheiros passavam apressados, sem prestar atenção no homem de terno caro sendo guiado como um fugitivo. Ramon atravessava um mundo que jamais conhecera. Os bastidores da elegância, o lugar onde não havia máscaras. Louise o levou até um canto mais afastado, próximo a um enorme refrigerador industrial. O metal gelado contrastava com o fogo que queimava dentro dele. Ela soltou seu braço, mas seus olhos não o deixaram escapar. Eles estavam brindando a sua ruína, disse sem rodeios. Jean-Pierre disse que você nunca desconfiaria, que homens como você querem acreditar no amor, mesmo quando ele não existe. Ramon fechou os olhos. As lembranças começaram a se reorganizar, como peças de um quebra-cabeça cruel. O primeiro encontro casual, a rapidez com que Isabelle disse eu te amo, o sorriso perfeito demais, o interesse calculado. Nada fora espontâneo. Eu fui um idiota, murmurou. Não,
Louise respondeu com firmeza. Eles é que são predadores. As palavras atingiram algo profundo. Ramon respirou fundo. A dor ainda estava ali, pulsando, mas algo novo surgia sob ela. Frio, lúcido, determinado. Eles não podem saber que eu sei, disse ele, finalmente. Louise franziu a testa. Ramon, você pode simplesmente ir embora agora. Ele balançou a cabeça. Não. Eles não querem apenas meu dinheiro, querem me humilhar. E eu não vou permitir isso. Ele endireitou a postura. O noivo apaixonado havia desaparecido por completo. No lugar dele, surgia o homem que construiu um império do nada. Eu preciso da sua ajuda, disse ele. Você é a única pessoa em quem posso confiar. Louise hesitou apenas um segundo antes de enfiar a mão no bolso do avental. Tirou um guardanapo amassado. Jean-Pierre mencionou o nome do advogado. Eu anotei. Ela entregou o papel como quem passa um segredo de vida ou morte. Ramon leu o nome. A primeira prova concreta. Obrigado, disse ele, a voz firme. Você acabou de salvar a minha vida. Tome cuidado, sussurrou Louise. Eles são perigosos. Um sorriso lento, quase imperceptível, surgiu nos lábios de Ramon. Eu também posso ser. Voltar para a mesa foi como caminhar para uma execução, ou para uma guerra. Isabelle se levantou assim que o viu se aproximar. Amor, você demorou. Está tudo bem? Ele segurou a mão dela. O toque, que antes trazia conforto, agora causava repulsa. Mesmo assim, sorriu. Apenas um mal-estar, nada com que se preocupar. Jean-Pierre o observava com atenção, avaliava. Catherine bebia o champanhe como se já estivesse comemorando. Ramon sentou-se. Levantou a taça. Ao nosso futuro, disse, olhando diretamente nos olhos de Jean-Pierre. Eles brindaram, mas apenas um deles sabia que aquele não era um brinde de celebração. Era um aviso silencioso. Naquela noite, enquanto Isabelle dormia tranquila ao seu lado, Ramon permaneceu acordado. Não havia lágrimas, apenas cálculos. O amor tinha morrido, e no lugar dele nascera algo muito mais perigoso, um homem disposto a destruir quem tentou destruí-lo. Nos dias que se seguiram, Ramon tornou-se o melhor ator de sua própria vida. Para Isabelle, ele era o noivo apaixonado de sempre, talvez até mais atento. Passou a concordar com cada sugestão, elogiava os planos para o casamento, falava com entusiasmo sobre a lua de mel na França. Cada sorriso era uma mentira cuidadosamente ensaiada. Por dentro, porém, Ramon estava em guerra. À noite, quando Isabelle adormecia tranquila ao seu lado, Ramon permaneceu acordado. Não havia lágrimas, apenas cálculos. O amor tinha morrido, e no lugar dele nascera algo muito mais perigoso. Um homem disposto a destruir quem tentou destruí-lo. Nos dias que se seguiram, Ramon tornou-se o melhor ator de sua própria vida. Para Isabelle, ele era o noivo apaixonado de sempre, talvez até mais atento. Passou a concordar com cada sugestão, elogiava os planos para o casamento, falava com entusiasmo sobre a lua de mel na França. Cada sorriso era uma mentira cuidadosamente ensaiada. Por dentro, porém, Ramon estava em guerra. À noite, quando Isabelle adormecia tranquila ao seu lado, Ramon permaneceu acordado. Não havia lágrimas, apenas cálculos. O amor tinha morrido, e no lugar dele nascera algo muito mais perigoso, um homem disposto a destruir quem tentou destruí-lo. Jean-Pierre não era um aristocrata respeitável. Era um predador financeiro. Uma sequência de negócios fracassados, parceiros arruinados e processos abafados espalhava-se por toda a Europa. Ele já fez isso antes, disse Ramon lendo o dossiê com o rosto impassível. Nós somos apenas o próximo alvo. As gravações de Louise ficaram mais ousadas à medida que a confiança da família crescia. Em uma delas, a voz de Isabelle ecoava clara, fria, irreconhecível. O vestido de noiva é o mínimo que ele pode pagar, ela dizia, rindo, pelo império que vai nos entregar. Naquele momento, qualquer resquício de dor se transformou em algo sólido. Ramon fechou os olhos. Chega, murmurou. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, o casamento se aproximava, a armadilha estava quase fechada.
Na terceira quinta-feira do mês, ele fez o convite. Vamos jantar naquele bistrô, disse a Isabelle, sorrindo. Quero brindar com sua família. Ela aceitou, sem suspeitar. Jean-Pierre sorriu satisfeito. Eles achavam que estavam vencendo. O que não sabiam era que aquele jantar não seria uma celebração, seria o último ato. O bistrô estava impecável naquela noite. Velas acesas, talheres perfeitamente alinhados, o piano tocava uma melodia lenta, quase fúnebre. Para os outros clientes, era apenas mais um jantar elegante. Para Ramon, era um campo de batalha. Ele chegou de mãos dadas com Isabelle. Ela sorria, segura, confiante. Vestia um vestido claro, caro demais, pago com dinheiro que ainda não era oficialmente dela. Jean-Pierre e Catherine já estavam à mesa. Brindaram assim que Ramon se sentou. "À família", disse Jean-Pierre em francês. Ramon sorriu. Dessa vez entendeu tudo. Louise observava à distância, o gravador oculto, o coração acelerado. Cada segundo parecia uma eternidade. A conversa começou como sempre. Francês rápido, risadas discretas, olhares de cumplicidade. Mas algo estava diferente. Ramon não parecia mais deslocado. Ele apenas observava, calculava. Jean-Pierre inclinou-se para Catherine e comentou algo em tom baixo. Ramon ouviu claramente. "Depois de amanhã, tudo será nosso." Ramon levou a taça aos lábios. Esperou. O prato principal foi servido. O momento perfeito. Ele pousou os talheres com calma. "Permitam-me dizer algo", falou, em francês impecável. O silêncio caiu sobre a mesa como um golpe. Isabelle congelou. Jean-Pierre franziu a testa. Catherine arregalou os olhos. "Eu passei meses ouvindo vocês falarem, rindo, planejando, brindando a minha ruína." O rosto de Isabelle perdeu a cor. "Ramon, do que você está falando?" Ele sorriu, um sorriso frio. "Do advogado na França, das procurações, do tolo brasileiro." O som do piano pareceu falhar por um instante. Jean-Pierre se levantou bruscamente. "Isso é um absurdo." Nesse momento, a porta do restaurante se abriu. 2 policiais entraram, seguidos por um homem de terno escuro, o investigador. Louise, pálida, mas firme, aproximou-se da mesa. "Tudo foi gravado", disse ela em francês, a voz clara. Cada palavra. Isabelle começou a chorar, mas não era arrependimento, era medo. Jean-Pierre tentou falar, mas já era tarde. Os policiais se aproximaram. "Senhor Jean-Pierre, o senhor está detido por fraude, conspiração e lavagem de dinheiro." O restaurante inteiro observava em silêncio absoluto. Ramon permaneceu sentado. "Vocês me chamaram de tolo", disse ele, levantando-se lentamente. "Mas esqueceram de uma coisa." Ele encarou Isabelle pela última vez. "Eu aprendi a língua de vocês." As algemas fecharam-se com um som seco. O jogo havia acabado. Ou, pelo menos, era o que todos pensavam. Quando as portas do bistrô se fecharam atrás dos policiais, o silêncio que ficou foi pesado, quase sagrado. As velas ainda tremulavam, indiferentes ao colapso que acabara de acontecer. Ramon permaneceu de pé por alguns segundos, olhando para a mesa vazia. A taça de Isabelle ainda estava meio cheia. As bolhas subiam lentamente, como se o tempo zombasse de tudo o que havia sido destruído ali. Ele não sentiu vitória. Sentiu luto. Não pelo dinheiro que quase perdera, mas pelo amor que nunca existiu. Louise aproximou-se devagar, não mais como garçonete, não como heroína, apenas como alguém que ficou quando todos os outros mentiram. "Acabou", disse ela em voz baixa. Ramon assentiu. Acabou. Antes mesmo de começar. Nos dias seguintes, a imprensa tentou transformar tudo em espetáculo. Golpe milionário, noiva presa, escândalo internacional. Ramon recusou entrevistas, cancelou o casamento, fechou portas, silenciou o mundo. Precisava reaprender a respirar. Foi Louise quem o ajudou a fazer isso.
Eles passaram a se encontrar longe de luxo, longe de holofotes. Café simples, caminhadas longas, conversas honestas. Pela primeira vez em anos, Ramon não precisava provar nada a ninguém. Eles confundiram sua bondade com fraqueza, mas foi ela que te salvou, disse Louise certa tarde. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. E foi você que me mostrou isso. Meses depois, numa noite tranquila, Ramon voltou ao mesmo bistrô. Não havia piano, não havia cerimônia, apenas uma mesa pequena no canto. Louise sentou-se à sua frente. Posso fazer o pedido? Ele perguntou. Ela sorriu. Claro. Ramon falou em francês, calmo, seguro, sem esforço. Louise riu, emocionada. Agora você entende tudo. Entendo, respondeu ele, mas aprendi algo mais importante. Ele segurou a mão dela. Amor não precisa ser traduzido. O brinde que fizeram naquela noite não celebrou riqueza, vingança ou poder. Celebrou a verdade. E dessa vez, ninguém estava mentindo.